Fala, galerinha do quinto ano, acorda, gente! Tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo nós vamos trabalhar a questão da água, né? Esse recurso natural importantíssimo para a sobrevivência de todos os seres vivos, beleza? Então aí nós estamos no capítulo 2 de Geografia. Eu sou a professora Natasha e esse vídeo é especial para os alunos do quinto ano do Colégio Padre Agostinho. Bom, nesse capítulo, gente, nós vamos aprender a identificar o uso da água, vamos aprender a compreender a importância da água na agricultura, no clima, na vegetação e também na produção de energia elétrica, né? Essa luzinha que tá aí, ó, acesa. E que faz os celulares carregarem, os computadores funcionar, né? Mas também compreender a importância da água nos ecossistemas, refletir também sobre as questões das consequências do mau uso da água, tá certo? Então, nós temos aí a foto de capa desse capítulo, né? Aí vem uma interrogação: água, para que te quero? Ora, mas me faça uma pergunta mais difícil, professora. Uhul! Água é importante para tudo. Como eu já falei, é importante para a sobrevivência de todos os seres vivos. Seja ele uma pequena formiguinha, bem pequenininha, ou até seres vivos bem menores do que uma formiga, ou até os grandões, como as girafas, os elefantes e as baleias, certo? Então aí vem a primeira foto. Essa foto aí, gente, eu tirei lá da página 30 do nosso livro, né? Você, gente, é feito de água. Cada um de vocês é feito de água. Em todas as partes do nosso corpo, seja uma pequena parte, tem água, né? Então, até as partes mais duras do nosso corpo, que são os ossos, que são os dentes, também são compostos de água. Então, vocês têm aí uma fotografia dizendo qual é o percentual de água em cada uma dessas partes, certo? Tá lá na página 30 essa foto. E aí, nós temos aí como que se dá a perda de água no nosso organismo. Se dá através da urina, do suor e da respiração, certo, gente? E outra coisa, presta atenção que essa é uma página bem importante. Quando a gente sente sede, é um sinal de que o nosso organismo está precisando de água. Ele está com a reserva baixa de água. Então, se teve sede, já sabe. Sinal de que o nosso corpo precisa reabastecer as nossas reservas de água. Beleza? E também outro indicador de falta de água é o xixi. Sim, o xixi, pasme, mas é verdade. O xixi, galera, ele quanto mais escuro for, mais falta de água está o teu corpo. Então, assim, ó, o ideal é que ele fique branquinho, bem aquele amarelinho, bem clarinho. Isso significa que o teu corpo está bem hidratado. Quando ele tá aquele amarelo, quando o xixi tá ali, aquele amarelão, significa que tá faltando água aí no teu corpo. Corre, vai lá tomar água. Não precisa sentir sede para tomar água. A água é um bem, é um recurso que nós precisamos usar para manter o nosso corpo, ó, legal. E nós temos aí como é que se dá a absorção de água, professora, tá? A gente pega, toma e faz xixi. Não, não é só isso, tá? Tem vários alimentos aí que também são fonte de ingestão de água, certo? Alimentos como frutas, legumes, são alimentos ricos em água, tá? Alguns são mais ricos em água do que outros. E essa absorção dessa água ocorre lá no nosso intestino. As células do nosso intestino são responsáveis para chupar, capturar, sugar, absorver a água que vai no nosso corpo, tá? Como é que faz? Essas células pegam, mandam essas moléculas de água para outras células que estão lá no nosso sangue e aí vai circulando no nosso sangue e no nosso corpo inteiro a água que a gente consome, certo?
E o que é hidratação, professora? A hidratação é a reposição da água. Então, todas as vezes que você toma água, você está se hidratando. Ah, professora, eu já ouvi essa palavra lá no salão de beleza, quando a cabeleireira faz lá a hidratação do cabelo. Significa que o cabelo estava seco, ou seja, tinha ausência de água, e ela vai botar aí alguns produtos químicos para facilitar essa absorção da água. Também tem água no cabelo. Pasme. E as pessoas, elas dependem da quantidade de água pelas suas atividades diárias, né? Eu já vi muitas nutricionistas dizerem assim, tem que tomar tantos litros de água por dia. O ideal é 8 copos de água por dia. O ideal é aquilo que varia de um organismo para outro, né? Uma pessoa que faz muita atividade física, que gasta muita água aí, que produz muito suor, tá lá eliminando água, bastante água, precisa de tomar mais água, né? Então, as necessidades diárias, as atividades diárias, elas vêm de acordo com o consumo de água. Então, de uma pessoa para outra vai variar a quantidade de água que se precisa ingerir, certo? E o bom funcionamento do nosso organismo, ele se mantém por conta da boa hidratação também. Olha aí o que ele ajuda. Tirar a câmera daqui. Aí, ó. Ajuda no bom funcionamento do coração, para manter uma pele, ó, hidratada, para manter os olhos lubrificados, né? Às vezes o tempo tá muito seco, tem pouca umidade no ar, tem pouca água no ar, tem poucas moléculas de água no ar. Aí a gente sente o nariz arder, a gente sente a garganta seca, a gente sente os nossos olhos queimando, né? Como se tivesse poeirinha, como se tivesse areinha dentro. Isso é falta de água também, né? E também aí na eliminação das toxinas. Como assim toxinas, professora? Sim, porque tudo que a gente consome tem um lado bom e tem um lado que não é legal, né? E isso aí é eliminado através do xixi. Então, ajuda também a eliminar essas coisas que os nossos rins, eles são responsáveis de capturar essas coisas ruins que estão no nosso sangue e, ó, mandar embora. Mandar vazar do nosso corpo. Se manda vazar, é através da água, tá certo? E também a gente termina lá uma atividade física, tá lá um calor danado, ó, o sol escorrendo aqui, tá até com a coleira aqui, ó. Colarinho aqui de sujeira, né, de ceroto. Ui, credo, sovaco podre. O que vai acontecer? Começa a ficar mal-humorado. Por quê? Porque teu corpo tá quente, tu perdeu muita água, fez atividade física, não se hidratou. Vai lá, se hidrata, né? Toma um banho, porque a pele também precisa hidratar. Enfim, para manutenção geral do nosso corpo, gente, até os nossos músculos, certo? E aí, professora, eu me deparo com alguns seres vivos que não precisam tomar muita água. Isso acontece por quê? Ora, isso depende do clima, da região que eles vivem, né? Como vocês estão vendo aí na imagem, eu coloquei a imagem aí dos cactos, que são vegetais que precisam de pouca água para sobreviver, e os camelos também, né? Então, tanto os animais quanto as plantas desenvolveram ao longo de milhões de anos estratégias de sobreviver em lugares que tem pouca água, em lugares que chove pouco. Por exemplo, o camelo é um animal típico lá do deserto, chove pouco. Os cactos também são típicos dos desertos. No Nordeste, lá no semiárido do lugar que a prof veio, também tem muito cacto lá. Por quê? Chove pouco. E os cactos são plantas que são resistentes. Que se passar lá no Nordeste, no Nordeste, lá no polígono da seca, lá de onde eu vim, que é sertão semiárido, se passar lá 9 meses sem cair nenhuma gotinha de água no chão, os cactos vão sobreviver. E existem outras plantas lá no Nordeste que também vão sobreviver com a escassez de água, certo? Ah, professora, mas tem plantas que não vivem sem água. Tem plantas que não vivem sem água. E tem plantas que morrem com excesso de água. Também
é como seres humanos, cada um tem a sua necessidade de água. E a quantidade vai interferir também nas atividades diárias, vai interferir também para as plantas e para os animais, o clima, a questão da quantidade de chuvas, a questão do solo e um monte de coisa vai interferir aí, tá? Vou só voltar aqui para lembrar para vocês que, assim, ó, tem uma informação aí bem importante. Que o ser humano, gente, consegue comer, deixar de comer, consegue ficar sem comer vários dias. Agora, se ele ficar 3 dias sem beber água, já começam a morrer os nossos órgãos internos. Nossos órgãos aqui, ó. Começa, ó. E aí nós vamos falar aí um pouquinho sobre a água na agricultura. É uma das utilidades da água é a agricultura, né? Nós temos aí 2 técnicas que é utilizada a água aí na agricultura, tá certo? Uma delas é a irrigação. Gente, a irrigação, ela é uma técnica usada, como vocês estão vendo, tem lá a plantinha, né, tá lá gotejando. Esse daí é do gotejamento, mas a irrigação, ela é bem parecida, também é mangueira que conduz a água para a plantação, lá para as plantações, né, para o cultivo lá de um determinado vegetal. E aí, o que acontece? É uma espécie de aspersor, é um chuveirinho que molha a planta. E ele fica lá, ó, lá só balançando, sacudindo, como se fosse uma chuvinha, aguando as plantas. E assim, ó, no mundo não tem muita gente? Então, a gente estudou lá em geografia, né, que tem muita gente habitando o mundo. Esse povo todo come um monte, come horrores. Eu mesmo como um monte. Então, sabe o que vai acontecer? Se esse povo come muito, se esse povo come pouco, não importa a quantidade que ele come. O que é importante é que esse povarado todinho, esse povo todinho, vai ter que comer de alguma forma. Então, se eles vão comer, muitos alimentos precisam ser produzidos. Ou seja, a irrigação é um dos maiores consumos mundiais de água. Para quê? Para a produção dos alimentos. Certo? Agora, uma técnica bastante usada hoje em dia, que vem aí a favorecer a questão da economia de água na agricultura, é a técnica do gotejamento, que é essa foto que tá aí. Essa foto que tá aí, ó, a gotinha de água, é isso que eles fazem. Eles pegam os canos para aguar a plantação e, em vez de ser o chuveirinho, que é da irrigação, eles pegam e furam um buraquinho lá na mangueira. E aí vai gotejando, só pinga uma gotinha. Então, ali onde tem a planta, nunca para de estar molhado. Nunca para de estar molhado porque ele fica gotejando o tempo inteiro. E a outra utilização aí da água é na indústria, gente. Esse é preocupante. Por quê? Porque a indústria, gente, ela representa o 3º maior consumo de água no Brasil. Ah, professora, mas tem indústria que nem precisa de água. Mentira! As indústrias, todas elas precisam de água. Ó, até esse celular que você tá pegando precisou de água para ser produzido, tá? Você tá usando... não tô usando celular, tô usando computador. Também precisou de água para ser consumido. Para ser produzido, aliás. Certo? Então, na indústria, gente, toda indústria, seja ela do que for, precisou de água para ser produzido aquele bem, certo? E isso, consequentemente, gera vários problemas ambientais, vários problemas. Como vocês estão vendo aí na foto, ó, nem todas as indústrias despejam as suas águas de forma correta no meio ambiente. E outra coisa, muitos desses donos de indústrias não reaproveitam a água, sabe? Essa água era para ser tratada dentro da própria indústria para poder ser reutilizada na produção de outros produtos que estão sendo produzidos ali naquela empresa, naquela indústria, certo? Aí o que eles fazem? Eles pegam, lançam na natureza, lançam aí nos rios,
a água que eles utilizaram, ou seja, cheio de produtos químicos, cheio de materiais poluentes, e lança diretamente nos rios, desrespeitando, sabe o quê? As redes de saneamento básico. E sem falar que quando tem a rede de saneamento básico, né? Porque muitas cidades nem têm rede de saneamento básico. Só para a gente lembrar, a rede de saneamento básico é composta por 3 serviços. Ó, coleta de lixo, tratamento de água, dessa água que vai para nossa casa, e tratamento do esgoto. Ou seja, esse esgoto que é lançado, ele tem que obrigatoriamente ir para a rede de saneamento básico para poder ser tratado pela companhia de água de esgoto, para poder ser lançado lá nos bueiros. Porque o bueiro é a captação de água limpa, certo? E ele vai direto para o rio, né? Então, é bem preocupante essa questão. Fala, galera! Tá todo mundo acordado aí? Acorda! Olha só, aí a produção de energia. Essa iluminação aí toda que vocês estão usando, esses recursos aí para carregar o celular, para carregar o notebook, para ligar o computador, para ligar a televisão, videogame, tudo isso aí veio da água, porque a maior fonte de energia elétrica aqui no Brasil vem das hidrelétricas. O que é uma hidrelétrica, professora? Eles pegam assim, ó, eles pegam um rio, constroem uma parede ali no rio, certo? Constrói a parede ali no rio e o que acontece? Eles barram a água do rio. Constroem, então, uma barragem. Leva esse nome porque barra a água. O que acontece? Quando a gente barra a água de um rio, esse rio se alarga, certo? Quando se alarga, toma dos lados a vegetação da mata ciliar do rio. Ou seja, fica prejudicado a vegetação da mata ciliar, toda a mata que estava ali em volta, perto daquele rio onde foi construída a barragem, toda aquela vegetação ali vai ser alagada e vai ser morta. Por quê? Porque muitas plantas não precisam daquela quantidade toda de água, então vai morrer. E muitas outras ficam submersas na água, certo? Problema também aí para os animais, porque os animais ficam prejudicados, ficam sem as suas moradias, o seu habitat natural foi alagado. Então muitos animais ali vão ter que, pegar o Kix e vazar dali, ir para outros lugares, certo? Então, como é que funciona a produção de energia, professora? Bom, constrói a barragem, né? Essa água que ficou ali acumulada na barragem, ela é conduzida, ela é levada até uma turbina. Essa turbina são acionadas com a força da água, né? Começa a movimentar por quê? Porque a água todinha é conduzida só por um lugar só, então ela vem descendo com muita força mesmo. Aí faz gerar a turbina, e a turbina, o movimento da turbina girando, é que faz produzir a energia elétrica. Entenderam? E aí, professor, o consumo de... Onde é que eu vou botar essa imagenzinha? Agora eu vou botar aqui. Aí, para que a gente tenha água lá na nossa casa, professora, como é que foi? Ixi! Foi um caminho tão longo que vocês não querem nem saber. Primeiro que a água, ela não vem do rio direto para nossa casa, né? Ela é levada primeiro para a estação de tratamento. Aqui em Santa Catarina é a Casan, que é responsável pelo abastecimento de água, tá? A água, quando ela é retirada ou do rio, ou do poço, ou de uma barragem, ou de um açude, lá no Nordeste, como eu falei que tem pouca água, né? Porque os rios de lá, eles são temporários. Porque não chove o ano todo. Passa 10 meses sem chover nada. Então, os rios ficam, secos de água. Aí, os rios são temporários lá. Aí, o que acontece? Constrói-se barragens ou constrói-se açudes, que são lagos artificiais. Vai lá com as máquinas, cava um buracão gigante. Aí, quando vem o período da chuva, enche aquele buracão de água e fica lá armazenada a água. Então, quando a Casan, ela retira, aqui em Santa Catarina, como chove muito, tem muitos rios, é retirada a água dos rios. Mas tem lugares lá no Sudeste, é retirado dos lençóis freáticos, que são aqueles bolsões de água que tem lá, debaixo da terra, certo?
Mas aqui em Santa Catarina é retirado do rio. Aí pega, leva para o rio, leva para a Casan. A Casan pega, conduz a água do rio até lá a estação de tratamento. Lá na estação de tratamento, ela é filtrada várias vezes com vários processos, passou por vários processos de filtragem. Aí é colocada cloro, é colocada flúor na água, aí a gente recebe na nossa casa a água já tratada. Quando a água é tratada, nós chamamos de água potável, certo? E essa água que é potável, que a gente recebe lá na nossa casa, vai servir aí para muitos fins. Para lavar a louça, para fazer comida, para tomar banho, para todos os nossos usos, certo? E então, foi essa a nossa aula de hoje. Lembrando que preservar para nunca faltar. Ó, beijo no coração, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de apertar no coração lá no Clipe Escola para a professora saber que você está acompanhando os nossos vídeos e as nossas aulas.